Aleluia! Glórias a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Olá, meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, missionário Deronildo Santos, diretamente da Bahia. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e o tema é bem gratificante, a qual estarei ministrando nessa oportunidade esse estudo bíblico. Eu antecipo para cada um que, se você gostar desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e principalmente pega o seu caderno, a sua canetinha e faça assim as suas anotações para você conferir dentro da Bíblia o que irei falar. Um dia Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então eu quero antecipar para cada um de vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nós somos responsáveis por tudo que falamos. E quando nós, ou pelo menos eu digo por mim, quando eu me coloco a fazer ou dar um estudo bíblico, ministrar a palavra de Deus, eu quero dizer que é bastante estudo, pesquisas, análise dentro da Bíblia. O meu negócio é a Bíblia. Amém? Não é baseado, não tenho teoria própria, não tenho e não sigo filosofia de livros, exceto se algum livro for da teologia, baseado dentro da Bíblia. Amém? Então, por isso eu te convido sempre, abra sua Bíblia, acompanhe, porque o tema que estarei falando hoje é de muita importância, principalmente para muitos que estão na igreja e ainda não sabem definir o que é ser crente. Esse é o tema desse estudo bíblico, a qual estarei ministrando hoje. Amém? Então, me ajuda. Curta, comenta, compartilha, faça suas observações para que você possa ver se eu estou dentro ou fora da Bíblia. Se estou falando coisa da minha cabeça ou da palavra de Deus. Porque para começar, crente é crer na Bíblia Sagrada. Amém? Eu já vou começar quebrando, mais uma vez, eu sempre falo, e faço questão de afirmar. Eu tenho visto, ouço diariamente pessoas insistirem em dizer que crente até o diabo é. Eu vou te provar o contrário. Hoje, nesse estudo, o que é ser crente, eu vou te provar o contrário, que o diabo não é crente. Eu vou te mostrar 8 versículos bíblicos dentro da Bíblia, a qual define a palavra crente. Eu vejo alguma discussão, crente, cristão, cristão é crente é cristão, mas o diabo não. Em nenhum lugar da Bíblia, se você que diz, afirma, debate e defende
que o diabo é crente, me mostra um versículo na Bíblia que ele é crente. Eu vou te mostrar oito versículos bíblicos e um versículo apenas que muitas pessoas se baseiam nele para dizer que o diabo é crente. Amém? Então vamos para a Bíblia. Pega a sua Bíblia. Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia e vamos examinar as Escrituras. Vamos examinar a Bíblia. Porque, irmãos, ultimamente o inimigo tem lançado muita confusão na cabeça de muita gente, até mesmo de muitos crentes, inclusive muitos obreiros, na qual acabam também por falta de conhecimento bíblico, dizendo que crente até o diabo é. Eu estou falando porque eu já ouvi obreiro dizer, mas crente até o diabo é, nós temos que ser cristão. Não, o diabo não é crente. Então eu convoco já, em nome de Jesus, você que é crente, conhecedor da palavra do Evangelho, não dê este mérito a Satanás. Não dê esta honra. Eu sempre digo com orgulho que ser crente é uma honra, é uma bênção, é um privilégio. E eu vou mostrar dentro da Bíblia. Abra sua Bíblia para começarmos e ganharmos tempo. Glória a Jesus. É o versículo base Bíblia. Se não tiver Bíblia, se qualquer base, qualquer filosofia não tem base bíblica, pula fora. Então vamos começar. Gálatas, capítulo 3. Glória a Jesus. Eu quero ler 2 versículos. Por que que nós somos crentes? Depois eu vou dar mais versículo bíblico, mais 7. Mas anota aí. Gálatas, Bíblia, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, o título, anota aí, desse estudo bíblico é o que é ser crente. Diz assim a Bíblia Sagrada, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Está escrito crente? A sua Bíblia está escrito crente? De sorte que os que são da fé. Crente vem de fé. Nós temos fé. Confiança na palavra de Deus. Confiança no que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas vemos pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11, versículo 1. Segundo versículo. Esse é chave para edificar, confortar, confirmar e consolar todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Gálatas 3, versículo 9 e o versículo 22. Diz assim: mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Acabou por aqui. A Bíblia, a Escritura, ela encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa
em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, se não for crente, quer dizer, então ser crente é ser uma bênção, uma honra e um privilégio. Glórias a Deus. Então, esse estudo bíblico, o que é ser crente, vai falar muito com você. Glórias a Deus. Eu vou te dar na abertura, para você anotar aí, desse estudo, além do Gálatas, outros versículos bíblicos que fala, que garante que o diabo não é crente, que nós somos crente evangélico, porque nós cremos. Primeiro versículo é esse que eu acabei de ler, Gálatas 3, versículo 2. Gálatas 3, versículo 9 e versículo 22. Terceiro versículo, disse Jesus, seja crente, não incrédulo. João, capítulo 20, versículo 27 a 29. Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, seja crente, não incrédulo. Então temos que ser crente. Eu estou dando primeiro, antes de entrar no versículo, 8 versículos para você ter convicção da palavra crente, que a Bíblia diz crente, seja crente. As Escrituras encerrou tudo para que a promessa da fé fosse dada aos crentes. Amém? Quarto versículo, eu quero ler junto com vocês. Bom, eu vou só citar e você anota aí. Que diz a palavra crente. 1 Coríntios, abre aí, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Então, aprove a Deus. Ser crente é providência, é benefício, é privilégio que Deus nos dá. Salmo 100. Sabei que foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Está anotando aí? Quinto versículo da palavra crente na Bíblia. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Atos capítulo 16, versículo 1. Sexto versículo da palavra crente na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Diz assim, não temos nós direito de levar uma esposa crente, como os demais apóstolos. Aqui é uma conversa de Paulo falando sobre o direito do discípulo. Mas aqui a questão não é a discussão, a palavra crente, esposa crente. Né? Sétimo versículo da palavra bíblica, crente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, diz assim, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. Olha aí, irmão, a confirmação da palavra crente, então sinta-se orgulhoso. Oitavo versículo para fecharmos aqui, 1 Timóteo 6, 2. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. E os que têm senhores crente, não os despreze. 8 versículos da Bíblia, para você conferir que ser crente não é uma pessoa qualquer. Ser crente é uma bênção, uma honra e um privilégio. É por isso que eu me sinto orgulhoso, feliz de dizer que sou crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Agora, por que muitas pessoas
se baseiam e diz que crente até o diabo é crente. Não, irmão. Isso é uma filosofia maligna, é uma filosofia humana, é uma filosofia do inimigo. Por quê? Porque o diabo não é crente. Para ser crente, vai estar dentro do estudo que eu vou fazer. O que é ser crente? Eu estou falando o que é ser crente. Para ser crente, primeiro passo, tem que aceitar Jesus como Salvador. E fala para mim aonde você leu, aonde você ouviu que o diabo ou algum dos demônios aceitaram Jesus como Salvador. Segundo passo, para ser crente, tem que nascer de novo. Aceitar Jesus. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aonde está na Bíblia que alguém que garante tanto, diz tanto, confirma tanto, que até o diabo é crente, ou os demônios são crentes, que eles aceitaram Jesus como Salvador? Em lugar nenhum da Bíblia tem essa afirmação. Segundo passo, eu falei para ser crente, tem que nascer de novo. Conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, mostra para mim na Bíblia, em algum lugar, qualquer versículo, qualquer passagem direta ou indiretamente, que Satanás aceitou Jesus e que se batizou para nascer de novo. Não tem. Você não vai achar. Você vai ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e não vai encontrar. Portanto, se você falava, se você aceitava, se você ouvia, se você cria ou dava crédito nessa expressão, nessa filosofia maligna que crente até o diabo é, tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração, porque eu te provei dentro da Bíblia. Se você me mostrar um versículo que diz o diabo é crente, eu rasgo o meu estudo que eu fiz e eu vou também passar a divulgar. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz. Por causa desse versículo, que muitos têm interpretado de forma errada, dizem que crente até o diabo é, mas está enganado. Olha o que diz a Bíblia. Aqui não diz que ele é crente, diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aonde está aqui? Tiago afirmando que os demônios são crentes. Não, está dizendo que eles creem, porque eles sabem, eles conhecem, isto é fato. Eles conhecem a Deus, eles conhecem a Jesus, mas eles não são crentes. Eles são inimigos, inimigo de Deus, inimigo da palavra de Deus e principalmente inimigo dos crentes. Então, é quebrado, é jogado por terra, porque Tiago aqui nessa palavra, irmãos, ele não está falando, ele está falando aqui sobre fé, sobre obras. Você lê todo o capítulo, você vai entender. Porque muitas pessoas querem se basear nas suas obras, porque faz caridade, porque faz isso, porque faz aquilo, e às vezes quer criticar quem não faz, dizendo que até o diabo é crente. Não, irmão, obra não é sinônimo de santidade e muito menos de salvação. Para ser crente, tem que aceitar Jesus e nascer de novo. Amém? Glória a Jesus. Então, leia direito a Bíblia e você vai ver que Satanás não é crente, como muitos afirmam, como muitos garantem, como muitos até estufam o peito. Eu não sou crente, eu sou cristão. Irmão, nós somos crente. Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 22. As Escrituras, a Bíblia Sagrada encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para Tomé: seja crente e não incrédulo. Amém? Glória a Jesus. Essa é apenas alguns versículos que provam dentro da Bíblia que o diabo não é crente, mas nós sim, porque nós aceitamos Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos dar sequência.